Essa segunda-feira, o senador Márcio Bittar, do MDB, deve apresentar uma nova versão do relatório da PEC, que deve destravar uma nova rodada do auxílio emergencial. Dessa vez, sem o fim do repasse mínimo para saúde e educação. A expectativa é de que o projeto seja votado na quarta-feira. Vamos falar, então, sobre isso mais uma vez com o Vitor Boyajan, que volta lá de Brasília. Vitor, traz os detalhes aí do que deve acontecer para nós. Olha, Leila, pelo cronograma prometido é a apresentação da proposta na segunda-feira, leitura do texto em plenário na terça e votação, pelo menos do primeiro turno, na quarta-feira. Proposta de emenda constitucional, são 2 turnos de votação, sendo que para cada um deles são necessários 3/5 de votos favoráveis pela aprovação. Então, se não houver quebra de interstício, só o primeiro turno votado na quarta-feira. Se aprovar o primeiro turno e tiver quebra de interstício, pode haver aí um prazo ainda reduzido e votação também no segundo turno na quarta-feira. Mas veja, isso é a promessa, porque a depender do que já esperávamos, essa proposta poderia ter sido votada na quinta-feira passada. Essa era a promessa da semana passada. Não foi votada por uma série de razões. A principal delas é que o texto ainda não tinha um apoio amplo dos senadores. O que mais encrencou a votação foi aquele artigo que previa que entre os gatilhos da PEC emergencial estaria a supressão aí de pisos de investimentos para saúde e educação. Isso deve ser retirado da proposta que vai ser apresentada na segunda-feira para tentar viabilizar. Em linhas gerais, a proposta de emenda constitucional emergencial, ela prevê gatilhos que são acionados sempre que o governo estiver em vias de estourar o teto de gastos. Quais gatilhos são esses? Os mais prováveis. Adiamento de concursos públicos, de reajustes salariais de servidores. Essa questão de investimentos em saúde e educação, então, estarão fora. E uma cláusula que está prevista, que é a que viabiliza, do ponto de vista fiscal, o auxílio emergencial para o governo ainda esse ano. Retomar o auxílio emergencial com mais parcelas. A gente sabe que sem essa previsibilidade legal, o governo simplesmente não teria condições fiscais de oferecer mais parcelas do auxílio emergencial. E por isso, um dos pontos mais importantes dessa PEC é a cláusula que vai viabilizar esse espaço fiscal para o governo dentro dessas condições que estão colocadas na proposta de emenda à Constituição. Então, expectativa em torno do começo da semana, aí na segunda-feira, o relator, o senador Márcio Bittar, deve apresentar a versão final dessa proposta para que ela possa enfrentar aí as votações, tanto no Senado como posteriormente na Câmara dos Deputados. Leila. Obrigada mais uma vez, Vitor. Toda a questão é de onde tirar o dinheiro, né? E a gente recebe agora aqui justamente o relator da PEC, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e participa aqui da nossa conversa o Valdo Cruz. Senador, obrigada pela sua presença aqui conosco. A gente sabe que ano passado a gente teve um auxílio emergencial de R$600 e agora está se falando em 200, 250. O que o senhor pode adiantar para a gente? Já tem delineado aí um valor e por quanto tempo esse auxílio emergencial valeria? Eu queria que o senhor falasse também desse fatiamento, como a gente vem colocando, né? Quer dizer, não colocar as questões fiscais ali todas no mesmo pacote, mas fatiar aí essa PEC. Bom, eu é que agradeço, para mim é um prazer, Leila, aproveitar essa imensa audiência que vocês possuem para tentar, quem sabe, acalmar mais, principalmente os milhares de pais e mães que precisam desse auxílio emergencial para se alimentar. Eu fiz o que eu pude o ano passado, cansei de dizer muitas vezes que era fundamental que ao virar o ano nós tivéssemos resolvido essa questão para que as pessoas pudessem, na virada do ano, ter o mínimo de segurança. Não foi possível, mas agora vai acontecer. É um prazer também participar com o Valdo, que você me disse que ele está aí. Eu não vou repetir o que o Vitor mencionou, porque é pura verdade. Em síntese do que é que estamos falando, nós vamos autorizar o governo a endividar mais o país. Então vamos lembrar que todos nós vamos pagar essa dívida logo no futuro bem próximo. Mas ela se justifica, não há outra saída. Você tem milhões de pais e mães de família que precisam do auxílio emergencial
porque não tem renda, não tem do que viver, não tem como comer, não tem... E a agenda com a qual eu concordo integralmente, a agenda econômica representada, sobretudo, pelo ministro Paulo Guedes, ela tem um time, ela tem um momento, e esse momento não é tão rápido quanto a necessidade que as pessoas têm de se alimentar. Agora, qual é a ideia? E sempre foi, nós não podíamos e não podemos apenas aumentar, autorizar o governo a fazer mais dívida, ela é justa, mas ao autorizar o governo a fazer mais dívida para o país, todos nós vamos ter que pagar, é fundamental que a gente faça alguma coisa para conter o gasto público. Como é que funciona hoje? O município, o Estado, a União, ele estoura o orçamento público e vamos lembrar, por que o Brasil tem essa dívida gigantesca? Basicamente, eu que sou o relator do orçamento, é fácil de ver. Basicamente, ela foi feita para alimentar um Estado que se agigantou em 30 anos, à exceção de apenas um ano. Se você pegar o que nós gastamos com o pagamento da dívida pública, feita para custear a máquina pública, mais o salário dos ativos e dos inativos, acabou o dinheiro. Quer dizer, não sobra quase nada. Então, o poder público, o Estado, ele foi se agigantando ao ponto de engolir a sociedade. 200 milhões de pessoas não são servidores públicos, não estão na máquina pública e precisam de investimento. Então, a Prefeitura, o Governo do Estado, a União, estoura o orçamento, inchando a máquina pública e aí chama a sociedade para pagar a conta. Então, nós queremos aprovar o auxílio emergencial, dando ao governo a autoridade e a lei para ele poder fazer mais um empréstimo. Eu não sei se deverão ser 4 meses, mas ao mesmo tempo a gente precisa aprovar a PEC dos gatilhos, que já recebeu vários nomes, mas que é tudo aquilo que já foi mencionado. Quero lembrar que para os estados e municípios, o acionamento dos gatilhos não é obrigatório. Agora, se o estado e o município, que passa de 95% das despesas correntes líquidas, se comprometendo praticamente todo o orçamento com a máquina pública, ele pode não aderir, mas se ele fizer essa opção, vai ter penalidade, vai ter consequência. Uma delas é que a União deixa automaticamente de ser fiadora e ele não poderá mais fazer rolagem de dívida ou fazer qualquer tipo de novo empréstimo. Então, é uma maneira de você garantir a autonomia, mas, ao mesmo tempo, que ele tenha uma penalidade, tenha consequências, o ato de responsabilidade de ultrapassar o teto de 95%. E, basicamente, é aquilo que já foi dito. Você trava a despesa. E vamos combinar, não tem cabimento, não tem lógica nenhuma você estourar o orçamento público e continuar endividando a Prefeitura, o Governo do Estado, a União, para aumentar salário, para fazer mais contratação. Então, você tranca o orçamento. Assim como o que é que nós estamos querendo nessa PEC? Colocar na Constituição o estado de calamidade pública. Eu quero confessar, Leila, e aos espectadores, que me surpreende quando eu vejo alguns políticos dizendo que é um absurdo você travar o salário. Veja, nós estamos falando, se o Brasil amanhã, esse presidente, Bolsonaro, outro presidente, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, se ele tiver que acessar de novo o estado de calamidade pública nacional, tem cabimento algum sindicato querer pedir aumento? Como no ano passado, por exemplo, o Senado derrubou o veto presidencial. Eu disse a um colega no dia seguinte, digo, olha, só o fato do Senado discutir seriamente a hipótese de permitir que o sindicato peça aumento numa época dessa, que milhões de brasileiros perderam emprego. Outros, milhares de brasileiros, para não perder o emprego, aceitaram um salário mais baixo. Então, em estado de calamidade pública, o Brasil inteiro se derretendo, e você vai autorizar sindicatos a pedir aumento salarial, isso não tem cabimento, além do meu modo de entender, ser uma coisa imoral. É isso que a PEC propõe, basicamente. Valdo Cruz, tem uma pergunta. Depois o senhor vai falar dos valores. Pois é, depois eu vou insistir nesse ponto dos valores e como é que isso fica diante do volume do nosso endividamento, senador. Vamos passar a bola aqui para o Valdo. Diga, Valdo. Boa noite, senador. Bom tê-lo conosco aqui, participando dessa cobertura especial. A Leila questionou o senhor sobre aquela proposta do fatiamento da PEC emergencial, né? Tem uma ala dentro do Senado que defende que seja aprovado, neste momento, apenas o arcabouço jurídico que dá segurança para o governo pagar o auxílio emergencial em mais 4 parcelas, né? E alguns senadores, como o senador José Serra, está defendendo que a parte fiscal seja melhor debatida na Comissão de Constituição e Justiça.
O senhor acha que é viável fazer essa proposta, aprovar só o auxílio emergencial e não sem as contrapartidas da área fiscal, como alguns senadores estão defendendo, e parece que isso é o desejo de boa parte do Senado? Valdo, muito obrigado, é um prazer participar de uma entrevista contigo. Bom, eu, como sempre, sou muito franco, eu votei no Serra, não foi só uma vez, mas essa proposta dele me decepciona. E me parece que é algo de quem não está no governo. Mais do que nunca, eu quero dizer que é um absurdo nós aumentarmos mais ainda. Veja, a dívida que nós vamos autorizar o governo federal a fazer, ela é justa, não há escapatória. Nós temos que autorizar o governo federal, dar arcabouço jurídico para ele fazer novo endividamento. Já estamos bastante endividados, vamos lembrar que o déficit fiscal do ano passado são 700 bilhões de reais. Nós todos vamos pagar essa conta. Então, nós vamos autorizar o governo federal a fazer uma nova dívida, nós vamos aumentar mais ainda a dívida pública, mas tem justificativa, eles são brasileiros que precisam se alimentar. Agora, fazer isso e não fazer ao mesmo tempo uma trava para que os entes, a União, estados e municípios tenham um limite na gastança, não tem o menor cabimento. E não tem nada demais. Eu vou voltar a dizer, na semana passada, nós tínhamos duas grandes polêmicas. Uma era a questão de manter ou não manter a vinculação. Eu até gostaria, se vocês me permitirem, de falar uma coisa sobre isso. Nós fomos derrotados na semana passada, eu acho que não fui eu que fui derrotado. Eu me espanta porque, por exemplo, políticos optaram por manter um sistema educacional público que eles próprios não acreditam. Porque quando vai matricular filhos e netos dos parlamentares, eu duvido muito que a maioria estejam alfabetizando seus filhos na escola pública que eles tanto defendem. Nós estamos muito mal, e se não atacarmos as raízes do problema, e uma delas é o dinheiro fácil, que vicia e alienia as pessoas, você tem o dinheiro carimbado. E quando fala do mínimo, como nós temos o mínimo salário, então passa para as pessoas que esse mínimo que está na Constituição é uma coisa pequenininha, não é. Você tem, na verdade, 25% do orçamento dos estados na mão da educação. Até do ponto de vista demográfico, isso não se justifica. O Brasil está tendo e vai continuar tendo menos crianças proporcionalmente ao número da população e mais idosos. O que aponta desse item, você vai ter que alterar as coisas. Mas, enfim, Valdo, voltando à sua pergunta, eu acho que não tem o menor cabimento, será o fim da picada, não tem porquê a gente fazer esse fatiamento, que nós só vamos endividar mais o país. Nós não vamos dizer ao país que aprovamos uma lei que contém, vamos dizer, a farra com o dinheiro público. Então, mas me parece que a derrota que aconteceu na quinta-feira vai salvar o resto do texto. Tanto que eu disse, eu abaixo a cabeça, tenho que aceitar a derrota, claro, porque temos o que ganhar ainda nessa PEC, se ela for como ela está. Eu acho que é um absurdo a gente só aprovar endividamento e não aprovar contenção de gastos nos entes federados. E na União, claro. Pois é, tem essa questão, né? Porque a dívida pública brasileira fechou janeiro em patamar recorde, 89,7% do PIB. Então, me pergunto qual vai ser a percepção dos agentes econômicos e insisto no ponto do valor. Se o senhor acha que vão ser viáveis R$200, R$250, e se isso vai fazer diferença, considerando que a gente teve um auxílio de R$600, dada a nossa atividade econômica ainda muito comprometida aí sob o efeito da pandemia, né, senador? Olha, é claro que para quem tem R$5 mil de salário, R$250, R$300, não fazem muita diferença. Mas para quem não tem o que comer, faz muita diferença. E quando você imagina uma pessoa, duas pessoas, é um caso. Mas quando você imagina 30 milhões de brasileiros, então você tem uma soma muito grande. Por que eu optei, com o apoio do Executivo, a não precificar, não colocar o preço? Eu conheço um pouco, não tenho tanta experiência no parlamento, mas não é a primeira vez que eu sou parlamentar. E quando você começa a colocar preço, é natural, e é o papel da oposição, aqui não vai nenhuma crítica à oposição, nesse caso, é papel dela, ela vai propor R$600, R$1.000, e no debate você acaba aprovando alguma coisa, no calor da discussão, que geralmente, como foi até no passado, sai acima da realidade brasileira. Então, eu achei melhor, e o governo, os agentes com quem eu converso concordaram, de que a gente deixa para o Executivo, mas me parece que é uma proposta vai girar em torno de 4 meses, o auxílio emergencial, e no máximo a R$300. O próprio presidente da República disse que acha R$250 um valor tranquilo. Se eu colocasse preço, além do que eu já disse, nós íamos apenas atrapalhar e atrasar um pouco mais
a votação. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Valdo, obrigada aí pela participação também nessa conversa. Olha,